Nós vamos assim, então, respirando bem profundamente, mentalizando os guardiões no nosso lar, com tochas, com espirais, fazendo toda a proteção necessária para que possamos ter uma tarde de estudo harmoniosa. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estão no Hospital Santa Cruz e que estudamos juntamente com eles. Que possamos expandir a nossa consciência e os nossos sentimentos. E termos uma tarde de paz, de equilíbrio, de serenidade. Que esse estudo possa trazer harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Então a gente parou e ninguém. Aí você vai trazer, né? Isso daí ou a gente já tinha feito? Não. E ninguém em são juízo pode afiançar que sejamos almas abnegadas. Eu anotei esse parágrafo. Então pode ler. O interesse próprio ainda é o motor de nossas ações, mesmo no terreno da espiritualização. Raramente adentramos o campo moral da virtude. Nosso processo de aperfeiçoamento ainda rasteja nos domínios da desilusão. É o preço que pagamos para vencer a ignorância que teima em manter-nos cegos acerca de nossa realidade moral. Então aqui está mostrando, né, as dificuldades que a gente consegue enxergar principalmente aí no mundo espírita, das coisas acontecerem como deveria, porque é o motor que move a maioria das pessoas, ou se não quase a totalidade, é o objetivo pessoal, né? Para que a gente consiga compreender isso, né? Quando a gente vai à casa espírita, quando a gente procura uma casa espírita, é por um objetivo pessoal. Sim. Não é verdade? Seja da saúde, da harmonia, da Qualquer paz, coisa, é sempre pessoal. Do é pessoal. conhecimento. Do Do conhecimento. conhecimento também. Tem pessoas que vão buscar, né? Eu quero compreender, eu quero entender. Eu quero, né? Eu estou trazendo para mim. Se eu tenho algum problema, eu estou trazendo para mim, né? Então que a gente entenda, a gente não entra na casa pensando no terceiro, a gente vai no eu. E aí a gente cresce dentro da casa buscando o conhecimento e vira trabalhador. Isso. E aí você vira trabalhador porque isso vai trazer benefício para si mesmo. Uhum. Não é É verdade? para nós. Uhum. Também. É difícil a pessoa que fala assim, eu tô aqui pelo outro próprio, somente. Não existe isso. E principalmente, né? Vamos lá, vamos esmiuçar. A gente, como médium, a gente necessita do trabalho para equilíbrio. Sim. Né? Então a gente está lá no eu. A gente trabalha para a coletividade, é claro que a gente trabalha para a coletividade, mas a gente necessita de equilíbrio. Está fazendo um bem para a gente, É isso aí. né? Doa e recebe, né? É isso Está aí. fazendo um bem para a gente. É isso aí. Entendeu? E muitas vezes a gente se engana nisso, né? É isso aí. A gente coloca, Eu não. tô aqui para ajudar o próximo. Ah, Vestindo uma máscara. É isso aí. Você entendeu? Mais uma, né? E é a Tá de realidade, máscara. né? Porque aí a gente vai lembrar o porquê da mediunidade, né? É para aquele espírito que teve dificuldades limpar a si próprio e limpar o outro e trabalhar, aprender a trabalhar pela coletividade. sim. Tá? Sair do eu para o próximo, né? Isso. Mas, Diz, Solange. mas isso a gente só consegue enxergar com a maturidade, né? Só. Mas a gente consegue compreender quando todo mundo fala assim, eu não sou médium.
Ah, eu não sou médio, eu não sou médio. O que que é ser médio? É aquilo que eu sempre falei, né? E aí, às vezes, você fala assim, não, eu só vou trabalhar para a coletividade, eu não preciso, eu não sou médio. E aí é onde a gente se prejudica. Porque a gente acaba se envolvendo num monte de coisa Esquece o eu. e esquece o eu. Que eu tenho que estar bem primeiramente para mim depois poder fazer para o outro. Porque senão eu não faço. Eu fico engripada. Se eu não tiver uma energia equilibrada, como diz Chico, é uma mediunidade, mas é uma mediunidade obsessiva. E aí dá uns tranquinhos, Uhum. vai truncando, entendeu? Mas é um aprendizado. Um atrás do outro, né? Pra gente ver se fica esperta. Ficar esperta. Vamos lá? O que mais? Eu anotei 3 parágrafos na frente. Alguém anotou alguma coisa antes? O ofensor, Uma ofensa, né? esse, Isso. pode ler, Posso? por favor. Pode. Beijinha, deixa. O ofensor, Eu vou permitir. o ofensor, seja ele intencional ou não, vai passar pela nossa vida e se vai. A mágoa, por sua vez, será transportada conosco até o instante que descobrirmos seu significado divino, o que ela tem para nos ensinar. No entanto, se não percebermos o quanto ela nos faz mal, poderemos não só perder o fruto do que ela pode nos ensinar, e além disso, ao cultivá-la em redoma na vida emocional, adular um projeto de carcinoma fulminante. Exatamente. Então, quer dizer que aí a mágoa, se a gente vai cultivando a mágoa sem tentar saber por quê, de onde veio, por que que vai, isso vai nos deixar doentes, é isso? É isso aí. É isso aí. O Uhum. carcinoma é um câncer. É, É um dos tipos. É sim, isso aí. é certo. Não que todos os cânceres são Seja relacionados relacionados à à mágoa, mágoa. mas a Sim. mágoa é uma das causas do câncer, tá? Tá, Causa energética. tá. Mas é muito Mas difícil, né, pra gente, a gente saber, o que essa mágoa está querendo me dizer? Você ficar pensando, o que que ela está me ensinando? Acho complicado Mas, isso, a gente mas é conseguir. assim, é complicado de a gente entender quando a gente olha da onde a gente está para a mágoa. Na verdade, tem que fazer o contrário. Olhar por que que eu fiquei magoado. É isso que ela quer ensinar, é isso aí. entendeu? Entendi, Não é olhar entendi. para a mágoa. Observador. Você É. tem que olhar para si mesmo. Falar assim, eu fiquei magoado por quê? O que que me doeu? Por que que eu... Por que que me doeu? Faz sentido eu ficar dessa forma? Entendi. Porque, assim, o elemento que fez é terceiro. Foi Esse a gente embora. já exclui. Ele Já vai, exclui. ele vai arcar com É. as consequências do que ele fez. O que que ele feriu na gente que nos magoou, Mas não então, é? ele a gente tira. Vamos lá. Sim. Ele Vamos deixa. fazer que nem aula de português, quando a gente analisava o sujeito. Olha, nossa, muito céu. Olha lá, hein? Nossa, Nem que longe, né? né? Jeito, tá. Então, vamos lá. Ele deixa lá. É, Ele Deixa ficou lá. oculto, indeterminado. ele é ele. Sabe O por quê? que que Porque nos senão a gente ofendeu? gasta muita energia com isso. Uhum. A pessoa, ai, porque a pessoa, ai, porque a pessoa, ai, chegou. Respira. Não. O que que aconteceu comigo? Que eu fiquei assim. Qual Por foi o quê, né? sentimento? Por que que eu tô reagindo? Que sentimento que gerou todo esse desconforto dentro de mim? O que que tá me doendo? É uma conversa comigo mesma, entendeu? Por isso que é o autodescobrimento. Porque eu vou me descobrir
E assim, eu não preciso contar para ninguém. Eu estou falando comigo mesmo, então eu posso ser frágil. Eu posso falar, isso me dói. Não precisa contar para ninguém que dói, mas conta só para você mesmo. É. Quando eu estava na escola de aprendiz do Evangelho e falava sobre reforma íntima, a gente falava de fato, reação, sentimento e proposta de melhoria, tá? O fato é coisa que acontece, que pode ser interno, pode ser externo, tá? A gente não tem como mudar o fato. Ele aconteceu, ponto. Quando você vai analisar a reação, você olha o fato como uma coisa geradora, né? Uma coisa geradora. Mas para por aí. Porque quando você for analisar o sentimento, o fato não tem mais importância nenhuma. Só o sentimento e o que ele gera dentro de você Que ele é que deixou. é o que a gente que vai nos ajudar a crescer. A descobrir, a se conhecer, para depois propor uma mudança, ou buscar uma mudança, né? Porque a gente vai ter, assim, a gente descobriu, aí a gente vai É. a gente vai passar pelo processo de aceitação. Uhum. Ah, Aceitar. Eu vou aceitar que essa dor existe e que ela me causa algo. Porque e ela muitas precisa. vezes eu fujo disso. E aí a gente vai começar a puxar as linhas para trabalhar os sentimentos. Cada um de sua forma. Ah, tem uma receita, cada um de uma forma. De uma Porque se eu forma. falar assim, vai e resolve, conversa. Tem gente que vai precisar disso, tem gente que vai preferir o silêncio. Mas uma coisa eu posso dizer: enquanto você não fizer essa análise, não adianta pedir desculpa. Vocês Pois é. concordam comigo? Porque você não sabe qual foi o sentimento o que causou, né? É Esse isso aí. desconforto todo, se foi orgulho, enfim, o que foi que Não te adianta causou esse sofrimento? não adianta nem você pedir desculpa e nem você dizer que perdoou a pessoa, porque É, você não sabe por que aquilo está acontecendo. Vai ser da mente, né? Da boca, da mente para fora, porque de coração você não sabe o motivo pelo qual você ficou magoado. certo. Se E aí? perguntar, E a você gente, fiquei quando atra... magoado por causa daquilo que ele disse. E a gente não fica magoado porque o Não, outro disse. Não, é Fica porque magoado por aquilo que existe dentro da gente. Pela isso. situação que porque a você gente está passando, E às né? vezes, então deixa eu falar uma coisinha. Aí você descobriu o sentimento a mágoa, né? Por que que causou? O que que foi? E aí, de repente, você nem precisa ter com a pessoa, porque depois que você entendeu, compreendeu e analisou, aquilo vai apaziguar dentro de você. Você perdoa a pessoa porque ela não é o motivo da sua mágoa. O motivo da sua mágoa é você mesmo. Então você tem que se Certo. perdoar. Ela só foi um E, instrumento. é, Como para seria você. ela, como seria Joãozinho, como seria qualquer um, tá? Ela só Entendi. foi um instrumento. Mas esse sentimento, essa emoção que gerou, ela existia dentro de você. Então, Existe, o que eu estou pensando então o que eu estou falando é real, né? É isso é real. mesmo. É isso aí. Uhum, Ótimo, uhum. maravilha. Vocês viram que interessante, né? É, a gente fala que a gente perdoa as pessoas, né? Não. A gente não perdoa, na verdade. A gente tenta esquecer. Porque se a gente não fez essa análise para saber por que ficou magoado, e a mágoa, a mágoa ela é gerada dentro de nós e não fora. Sim. Então, se você descobrir que você ficou magoado por um sentimento que você tem, por que você precisa perdoar a pessoa se ela não é a culpada? Geralmente, o trabalho é aquilo que a gente fala. O perdão é libertador. Libertador para quem? Para nós. É pro eu, tá? Para aquele que está vivenciando. Porque muitas vezes a gente vai se perdoar por estar sentindo tudo isso.
Você entendeu? Por ter esse sentimento. Mas o perdão é a libertação do eu, Nossa. tá? E a gente acaba perdoando e libertando o outro, porque se a gente não fizer todo esse processo, coitado dessa pessoa, né? Porque vai tomar todas as vibrações possíveis No e fim, imagináveis, né? Voltando à no- análise gramatical, né? Quando Ah, você descobrir qual que é o sentimento que te gerou aquilo, se o sujeito da resposta não for você, você não achou a resposta ainda. É isso aí. Você ia falar alguma coisa, Solange? eu ia. Que no final das contas, o instrumento eu tenho que agradecê-lo. Mas é o que está Para escrito ele é atrás. um crescimento, Mas é um crescimento, né? Se ele está sendo um instrumento para gerar esse sentimento em mim, é porque eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Então, na verdade, eu é que tenho os meus problemas mal resolvidos internamente. Ela foi um instrumento, então eu tenho que falar para ele, obrigada. É isso aí. olha, Obrigada mas por gente, é muito bacana a gente falar disso, sentados aqui, todo mundo com plano espiritual envolvendo a Conversando. gente, é, falar é verdade, é isso, mas no dia a dia, a gente tem que fazer um esforço muito grande para lembrar de tudo isso, porque senão a gente vai voltar a ser o que a gente é, vai continuar sendo o que a gente é. E aí, onde que vem? Quando a transformação realmente é verdadeira dentro da gente, não significa que a gente se transformou, mas que a gente quer realmente se transformar. Adianta movimentar essa energia. Quando eu falo isso, muitas vezes o silêncio é o que vai curar. Porque a pessoa precisa de tempo, precisa acalmar essa energia, porque é uma energia que movimentou. De repente, dependendo do que foi falado, traz uma energia densa, precisa baixar. Nada se resolve rapidamente. Tudo necessita de tempo. Não tem aquela máxima que diz o tempo cura. O uhum. tempo cura. Mas a gente precisa passar pelo tempo. Mas a gente precisa tomar o remédio também. Precisa. Tem que fazer todo esse É processo. isso aí. O processo é esse, não tem outro. Mas a gente não vai conseguir resolver Então, Uma hora mas eu para nunca outra. tinha uma hora pensado para outra. assim. Eu nunca tinha pensado assim. Quer dizer, a gente fica com raiva da pessoa, não quer, não perdoa, não quer mais ver, não sei o quê, mas eu nunca tinha pensado que era um sentimento que estava dentro de mim e que essa pessoa mexeu com ele, entendeu? E também. por que que eu não quero ver essa pessoa até hoje? Enfim, então agora a gente já sabe, quer dizer, eu, né, já dei mais um passo nesse caminho Avanço. de descobrir o sentimento, qual é. E agora a gente começa a entender um pouco mais aquilo que a Margarete falou no treinamento dela, né? Que as pessoas falam o que quiserem. A Quem gente dá a não. cor somos nós. A cor é É, nossa. E a cor vai agora, depender do sentimento que a gente vai vivenciando na época. Se a gente estiver super bem, sai tudo lindo e maravilhoso. Mas se a gente não estiver bem, não vai ficar bom, né? E aquilo que a gente fazia com uma facilidade muito grande, que é colocar a responsabilidade naquele que falou, não é a realidade. É a gente que não está bem. isso mesmo. É a gente que não está bem. Por isso que é o importante, conhece-te a ti mesmo. É isso É aí. isso aí. Você Ah, entendeu? Esse é o fundamental, né? É o É. básico. esse livro, Então, e às vezes a gente esse carrega livro é essa muito raiva. transformador. É, Esse livro, Leda, é muito transformador, porque a gente não tinha conhecimento disso. Eu nunca tinha lido nada nesse sentido, de que a mágoa que o outro, entre aspas, gerou em mim, ele não me gerou nada. Eu que já tinha os meus problemas internos mal resolvidos, e ele simplesmente cutucou.
e aí eu que fiquei mal com aquela sensação, com aquele sentimento ferido, né? Isso aí. Eu nunca Isso tinha lido nada a respeito. Porque assim, gente, Deus é justo. Deus é justo. Tudo é justo. Não seria muito estranho as pessoas começarem, tivesse ali no planejamento, olha, Joãozinho vai agredir Pedrinho, e aí a gente estaria saindo de tudo aquilo que ele fala da justiça, do livre-arbítrio, de tudo isso. E os nossos sentimentos de defesa, eles são grandes. A gente se defende. A gente não pode dizer que a gente não se defende. A gente se defende, sim. Mas acho que o Tá sempre- exercício legal. Oi, Virgininha, Desculpe. diga. A gente está sempre na defensiva. Não é verdade? Verdade. Com certeza. É que A assim, eu gente acho que ainda não. a gente calejou tanto, né? Assim, no sentido assim, né? Eu e o Sérgio, a gente estava conversando outro dia. Nos dias que a gente tá mais aberto, é aquele dia que a gente toma um mau tombaço, né? Que a gente tá todo feliz, a gente tá. Você falou assim, não vai acontecer. É aquele dia que você vai É tomar aquele maior dia que tombaço, vem a porrada. É. sabe? Que você fala assim, Jesus, deixa eu me Agora, achar. mas quando a gente está esperando alguma coisa, não acontece nada, né? Então a gente Porque trabalha no quê? Na defesa. Na na Deus defesa, pois é. Já está se defendendo. Isso mesmo. Então, assim, a gente não. Calma aí, ó. O escudo tá aqui, ó. Você não vem, É, né? gostei muito desse pedaço. Muito interessante. Agora, para e pensa, faz um exercício. Aquela mágoa que ainda tá aí. Pois é, já fiz. Estava Puxa o fazendo quando eu estava. sentimento. Puxa o seu sentimento. Faz o observador, sai de você, tira a pessoa e você com você mesmo. É. Acha. Eu estava fazendo um exercício aqui, procurando saber o, o motivo das mágoas, né? Eu percebi que a maior parte delas é por causa do controle. O controle que a gente quer exercer sobre tudo e sobre todos. E o orgulho. O orgulho. O orgulho está Orgulho. ligado ao controle também, né? Tá ligado ao Aos controle. outros. O Eu orgulho, controlando vai sair do jeito que eu quero. o orgulho esse é danado, viu? Verdade. E aí, o que mais? Eu O que a tenho gente faz, né, Léria e Sérgio? E aí, Quê? quando eu me coloco como um observador, por que que eu estou sentindo aquela mágoa, qual o sentimento? E aí, qual é o passo? Assim, a próxima passo, né? Eu achei o sentimento. Posso falar uma coisa? Pode. Isso é a próxima coisa que eu anotei. Tá. Tá um pouco mais na frente do livro. Logo em seguida. Aí a gente, ó, quando ele chegar, aí fala. a gente fala, a gente chega hoje, a Tá. gente nem, tá bom? Pra gente bom. não perder. Então, algo mais nesses pedacitos aqui? Não, só na página de trás. Eu anotei um parágrafo que começa assim: perdoar é compreender. Tem alguma Perdoar é compreender. Você andou bastante, né? É. Você andou Nossa. praticamente uma página e É. meia. É isso aí. Ah, tá. Vocês têm algo? E aí, o perdão é para mim mesma, né? Então, eu vou ler o parágrafo, então, se ninguém anotou nada antes. Ninguém adotou nada só antes. Eu só marquei um parágrafo anterior a esse, Então, Qual? pode que falar. começa no meio. Vou começar pelo princípio para vocês acharem. A proposta espírita de melhoria das atitudes é um desafio ético de criar relações mais enobrecedoras. Sem entender nossa vida afetiva, rodaremos em círculos de dor com reações aprendidas, tais como a culpa, a rivalidade silenciosa, a vergonha, o remorso e a própria raiva reprimida
que se converte em estado melindroso, depois em mágoa e rancor, e mais adiante no ódio. Gente, isso aqui me tocou muito. Se você não Muito. mexe com nada disso, não trabalha o Não é? sentimento, Olha Solange, quantas coisas acontece. envolve. então, as pessoas hoje falam do ódio, do rancor, nessa sintonia. Não é naquela coisa que a gente falava assim, é brincadeirinha. Não, a gente sente. E isso que tem assustado, que assim, as pessoas falam e fazem. É uma energia tão densa que a gente quase pode pegar elas, né? É, Sim. entendeu? Então, assim, elas. Como que será? Tá dentro. O que que tá dentro, né? Porque, assim, se a gente com a mágoa, que é, vamos lá, o primeiro passo, a gente já tá meio se descabelando, né? No sentido, assim, de não tô querendo, não quero mais isso, eu quero sair disso, eu quero dar um outro passo. Muitas e muitas pessoas estão nesse sentido, nutrindo todos esses sentimentos e vibrando dessa maneira. Vamos lá, Sé. Vamos. Perdoar é. Você lembra que eu falei, acho que é Há dois dois encontros encontros atrás, atrás. que a gente ia entender o que é perdoar? É isso aqui, tá? Perdoar é compreender. Quem perdoa entendeu as razões da mágoa. Para perdoar, não temos que Não teremos. não teremos que entender necessariamente a conduta do ofensor, mas a razão de nos sentirmos ofendidos. Claro que estamos falando de mágoas e perdas de relações, e não dos casos graves de maldade e traição, nos quais existem agressões severas, envolvendo inclusive bens materiais e a vida corporal. Nesse estágio, penetramos os domínios de violência e as sequelas vão além da mágoa. Então, falando da primeira parte, né, até a Maria Rita tinha falado, né? Tá bom, eu descobri qual que é o sentimento. Então, no final das contas, como eu não preciso saber qual foi a entender a conduta do ofensor, o meu perdão não é para ele. Eu tenho que perdoar a mim mesmo. Porque no final das contas ele não fez nada para nós a não ser um instrumento para demonstrar alguma coisa que não está boa dentro de mim. Então, no final das contas, eu não vou lá pedir perdão. Eu vou lá agradecer por ele ter falado ou feito aquilo coisa para mim, porque aquilo me alertou por uma deficiência que eu tinha. A gente não precisa ir lá e agradecer. Não precisa. A gente só pode, se a gente fizer uma vibraçãozinha, já tá tudo certo. Uma vibração de amor já tá tudo certo. A gente já não praguejou, já não fez nada de errado. Não. Agora, assim, pedir para ir lá e também já é um tanto mais, porque a pessoa vai falar que é louca e aí vai achar que pode fazer tapetinho o tempo inteiro. Maria Rita, você compreendeu? Compreendi. Compreendi, sim. Entendi. Então, olha que coisa maravilhosa, né? No final, a gente não precisa pedir perdão para ninguém. A gente não precisa perdoar, desculpa, a gente não precisa perdoar ninguém, a não ser a gente mesmo, né? Então, mas você sabe que assim, eu vou falar novamente. Na oração dos Rakunas, do perdão, ele fala sobre isso. Ele inicia dessa forma. O perdão para si próprio, por ter se permitido sentir dessa maneira. Entendeu? Porque muitas vezes a gente fica com raiva de quem? A gente acha que a gente está com raiva da pessoa, mas a gente está com raiva da gente mesmo. A gente fica com raiva da pessoa porque ela fez brotar na gente um sentimento que a gente não queria. Entendeu? Então a gente dá uma terceirizada. Mas o problema é nosso. A nossa conversa com a gente mesmo, sabe? Aquela coisa. E conforme a gente vai interiorizando essa oração, né?
você vai começando a fazer, é verdade, eu senti tal coisa, eu senti tal coisa. E olha, gente, eu falei um monte de vezes aqui, mas ninguém reclamou. Eu falei, quando a gente descobre as coisas, a gente tem que ir lá e pedir perdão. Ninguém reclamou disso, não é verdade? Por que que a gente tem que pedir perdão? Se foi outra pessoa que Não fez pra tem, gente. Hã? não tem mais. Não temos mais que pedir perdão, Não, porque ela nos fez um favor. no final, pensando na questão da mágoa como a gente via antes, na, na realidade, é a gente que tem que perdoar, não pedir perdão. Mas a gente precisa pedir perdão, sim. Porque quando a pessoa magoa a gente, nós emitimos uma vibração negativa muito forte na direção da pessoa. É verdade. Muito forte. Fazemos isso, exatamente. É Fazemos. verdade, isso é feito mesmo. E aí a gente precisa pedir perdão. Não precisa falar para a pessoa, às vezes, a não ser quando fica muito patente isso daí, aí você vai lá e pede Ou então perdão. você deu uma resposta mesmo, aí Isso, foi mas daquele assim, jeito. no final das contas, o que a gente precisa é fazer uma boa vibração para a pessoa e pedir o perdão numa oração para aquela pessoa pela energia que a gente emitiu. Ou aí você fala assim, não tô conseguindo, é conversar com Deus, eu não quero mais esse sentimento. Isso aí. Eu já descobri, isso faz muito mal. Eu não quero, Deus, me ajuda, me dá força para mim vencer a mim mesmo. Né? A batalha é comigo, a batalha não é com o outro, né? Mas, gente, mais uma vez eu vou falar. Nós estamos aqui filosofando, tá bom? Porque isso daqui só vai virar realidade quando a gente conseguir começar a aplicar isso no nosso dia a dia. É aos poucos, Sim. é compreendendo, né? A gente vai cair diversas vezes, mas é aquilo que eu falei, Deus, eu não quero ser mais assim. Me dá forças para mim vencer a mim mesmo. A conversa é individual, é com você, não é com o outro. Mas nem por isso você precisa ser tapetinho do outro. Verdade. Essa é a dificuldade que nós vivemos no nosso mundo atual, tá? Porque as pessoas ainda elas não são fraternas. E muitas pessoas utilizam da transformação do outro para poder se colocar por cima. É isso aí. Então, o nosso ego ainda é importante para nos defender. Mas o que a gente precisa pensar é, nós não podemos fazer com que o ego seja um motivo de agressão, mas uma defesa quando ela é necessária. Porque senão a gente vai inverter. A gente vai deixar de ter o auto-amor. Porque ter auto-amor é se proteger, é colocar limites. Aí você fala, nossa, que confusa. Eu falei assim, é muito É tempo. por isso que não é fácil, porque é um equilíbrio que cada um precisa buscar o próprio, sabe? Porque tem gente que você vê, recebe as maiores ofensas e está lá imune àquilo, não deixa aquilo afetar. Tá Tem de boa. outros que a pequena ofensa já é motivo para tirar o equilíbrio. Por quê? São vivências diferentes, maturidades diferentes. Às vezes momentos da vida diferentes. A gente tem que ver muito isso. Às vezes o momento na vida não tá positivo, sabe? Tá num nível de pressão muito alto e é aquilo que eu falo da aceitação. Não tem como você falar assim, nossa, isso aqui para mim eu tiraria de letra, mas a pessoa não consegue. Porque ela não tem só aquilo. Oi, Maria Rita. Oi. Ontem eu estava ouvindo você falar que você tem certas. Você sente a vibração, a energia. Isso. Tá? Como é que eu vou, por exemplo, pôr um limite na fala da outra pessoa? Que eu suporto, vamos dizer, até uma parte, mas aí, dependendo da maneira como fala, o local,
aquilo eu já não estou mais aguentando. Aí como é que eu vou fazer? Eu vou estar sendo caridosa comigo, ouvindo tudo que a pessoa quer falar? Então, Deixar a pessoa falar? É difícil, né? então assim, uma das coisas que eu tento muito, né, quando eu começo a ouvir coisas que me magoam, que vão me magoando, né, pela fase que eu esteja, eu começo a vibrar, eu começo a emitir luz para aquele coração, tá? Mas se continua me doendo, eu acabo me afastando, entendeu? Eu acabo me afastando porque assim, eu não vou conseguir resolver o outro se eu não tiver bem resolvido comigo. Uhum. Porque se eu não tiver esse auto-amor comigo, eu não vou ter com o outro. Na hora que ele falar, eu vou responder, defesa. Sabe? Ah, não, mas você é espiritual. A defesa vem, sabe? A defesa vem, porque assim, a pessoa a gente não vai mudar, né? E cada um dá aquilo que está no seu coração, daquela sua forma. Então a gente não consegue, eu não consigo. Mas não é desculpando, não é falando, ela não está numa boa fase, então eu vou sentar aqui e eu vou receber tudo. Não, eu vou ficar com essa toxicidade. E o que eu vou fazer com isso? Isso vai me fazer mal, né? A gente tem o direito, eu acredito muito nisso, de relações mais positivas, de relações de, de acolhimento, né? Eu acredito muito nisso, entendeu? Ah, mas você está fugindo. Eu acho que cada um vai arranjar a sua fórmula, porque não dá para aplicar a mesma fórmula para pessoas diferentes, Depende. né? Por exemplo, dependendo da pessoa, você pode chegar na ela e falar assim, olha, o que você está fazendo está me machucando bastante, entendeu? Tem pessoas que você pode falar isso. Tem pessoas que se você falar isso, ela monta nas suas costas e sai cavalgando, né? É verdade. Tem outras pessoas, Não. você vai ter que ser um pouco mais enérgico, assim, olha, você extrapolou o meu limite, então, por enquanto, vamos dar um tempo aqui, entendeu? Outras pessoas, em outros momentos, você se cala e se afasta, que nem a Paula Baralho. Então, cada um vai buscar a receita para aquele problema, com aquela pessoa e procurar adotar. Nem sempre a gente vai conseguir resolver, mas o fato de a gente saber que aquilo que está magoando a gente é porque a gente não está trabalhando, tem um sentimento lá que está impedindo que aquilo seja alguma coisa completamente banal para mim, já vai ajudar a gente a voltar novamente os olhos para a gente e falar assim, tá bom, aquilo foi um alerta para mim de que algo não está bem dentro de mim. E aí trabalhar isso, entendeu? Acho que esse é o principal. Quando a gente olha para fora, qualquer coisa que a gente vá fazer fica fora do nosso controle. Porque eu posso até chegar para uma pessoa e falar assim, oh, você extrapolou meus limites. Legal, tudo bem. Mas eu não posso controlar ela. Ela pode extrapolar o limite novamente. Então eu preciso trabalhar dentro de mim. Esse está sob meu controle. Embora não seja fácil, é a única coisa que está sob meu controle. Agora, assim, para a gente encerrar o estudo da noite de hoje, os espíritas mais antigos, eles têm uma crença limitante muito forte, que ele tem que aguentar tudo o que é falado e trabalhar a sua reforma íntima e o seu mimimi. Não é bem assim. A gente foi descobrindo com o tempo que não é bem assim. Porque, tudo bem, eu aguento tudo. E eu vou fazer o que com essa toxicidade dentro de mim? É.
Vai alimentar os médicos. Vai, Parece. vai alimentar os médicos, os psicólogos, Farmácia, os psiquiatras, remédios, as farmácias. É isso aí. É isso aí. Porque a toxicidade fica, Vira doença. É, vira doença. Entendeu? Então, assim, eu não estou falando, vamos embora, vamos levantar agora a espada e vamos que. Não. Mas é a pergunta que eu faço. A toxicidade que vem do outro, o que eu faço para mim, comigo? Se ela bate em mim e eu falo, eu não quero isto, e trabalho uma dispersão, tá perfeito. Agora, se eu guardo, me calo, porque eu sou um espírita, e o espírita tem que aprender a receber e a trabalhar essa energia, eu estou errado. Eu não entendi. Aí não colocou Ô, Val, máscara. ô, Val, Oi, mas é porque, desculpa, boa tarde, mas é porque a gente aprendia assim, Sim. Sim. E aí, Sim. Valéria, a gente sim, né? entrou numa fase de estudos. Tá, Eu acho que assim, a gente entendia assim porque era aquela coisa. Quem veio tá, primeiro ensinou, a gente escutou, é aquela coisa, não isso, mastiga, não tá, vai mastiga, ensinando do mesmo jeito, vai passando, né? e não mastiga e coloca aquilo como uma verdade. Porque tem um monte de verdades dentro do espiritismo que você fala, de onde que veio isso? Kardec não falou isso. Edgar Armand não falou isso. Da onde que veio isso? Das nossas santas cabeças e de encarnados que aqui estamos. Né? Não, porque Então, você falando isso até tranquiliza meu coração, porque senão era aquela coisa de Jesus, né? Da face, aí você fica dando sua face toda hora, e aí toma, né? Esse daí é o estado de arte daquele que realmente consegue entender que a ofensa é interna, só vem de dentro, né? É o estado da arte. No final das contas, quando a gente tiver lá na frente, quando a gente tiver feito todo o nosso crescimento, esse é a verdade. Que alguém te feriu, dá a outra face. Mas o mentor aqui, que está conhecendo a Moçoila agora, está falando assim que ele não está te dando um cheque em branco para você tocar a rua. E eu e tu, a conversa, tá bom? É a outra. É outra, tá? Não estou te dando cheque em branco para trocar arruaça. Mas eu acho que é uma das coisas que a gente tem aprendido nos últimos anos é esse aprender a se amar e a se respeitar. Porque se a gente não tiver esse respeito com a gente não consegue ter com o outro. Né? E a gente se amar, né, é extremamente importante. E tem uma coisa que é muito importante. Tudo que a gente está falando aqui tem que passar pelo crivo da razão de cada um de vocês. Por quê? Sim. Porque o que eu e a Valéria estamos falando aqui é a nossa percepção sobre isso. Mas cada um vai ter uma percepção diferente. Pode ser até que seja muito pouco diferente, mas é diferente. E a gente nunca pode esquecer. Tudo que a gente fizer, qualquer decisão que a gente tomar, tem que primeiro passar pelo crivo da nossa razão e depois buscar o equilíbrio. Né? Porque senão, saindo desse negócio aqui, a Valéria falou o seguinte: comeu, não leu, pau comeu. Olha lá. Não é verdade? E aí a gente acaba esquecendo o que a gente leu agora sobre o perdoar. Que perdoar é a gente descobrir o sentimento que nos fez sentir magoados. E aí a gente perdoa a nós mesmos por termos aquele sentimento. Eu aprendi muito no espiritismo, nos quase 30 anos de espiritismo. Mas eu aprendi muito no câncer. Que aí é onde você fala assim, por que você aprende? Porque ali você está trabalhando com a sua finitude. Você entendeu? Se vai ser, se não vai ser, você trabalha diariamente com a sua finitude. E você fala assim, o que o Espiritismo me ensinou? Ele me ensinou muito a ter fé, a acreditar, a sentir esse amor. Mas uma das coisas que eu já falei, é que a Valéria está chegando agora,
que me doía muito era quando as pessoas falavam assim, você é guerreira. Eu não sou guerreira, eu não estou guerreando com o câncer. O câncer está me ensinando alguma coisa que eu não consegui ver. Uhum. Se eu andar com ele, eu aprendo. Se eu for guerrilhar, tudo que é guerra, a gente agride. Uhum. A gente magoa, a gente destrói. O amor, ele traz o quê? Ele traz a construção, ele traz a calmaria. Amor é a solução. E o amor é a solução, como diz o nosso mentor Ruiz. Então, né, é aonde que você fala assim, são as flexibilidades que vêm. Para mim veio o câncer. Para outras pessoas vem um outro aprendizado. Porque cada um está vivendo o seu aprendizado. Um aprendizado diferente. E que está trazendo algo ali. É só a gente abrir o coração e escutar, a gente viver essa essência. Né? Vamos encerrando, então? Paramos em: a mágoa é um desgosto cujo objetivo é nos ensinar algo que não estamos querendo ver de outro modo.